Boa noite. Está no ar o programa Point Jornalístico, um programa dos estudantes de jornalismo da Universidade Silma. No programa de hoje abordaremos o aumento dos crimes contra profissionais da área de comunicação no Brasil e teremos uma entrevista ao vivo com a coordenadora do curso de comunicação da Universidade Silma, Poliana Amorim. Informações com o repórter Ricardo Machado. O Brasil é o país que mais mata jornalistas na América Latina. É o que informa um relatório recente de Repórteres Sem Fronteiras. Segundo a ONG, entre 2010 e 2017, 26 profissionais foram mortos durante o exercício da profissão ou por causa dela. O país perde apenas para o México, que registra o dobro de assassinatos no período. No Maranhão, 4 profissionais foram assassinados nos últimos 7 anos. O caso que mais repercutiu foi o da execução do jornalista Décio Sá, repórter do jornal O Estado do Maranhão, que mantinha um blog sobre a política. Ele foi alvejado com vários disparos em maio de 2012, num bar da Avenida Litorânea. As investigações revelaram que os mandantes da execução de Décio faziam parte de uma quadrilha de agiotagem, com ramificações no Maranhão e no Piauí. O grupo atuava em pelo menos 41 prefeituras, movimentando cerca de 100 milhões em recursos públicos. O jornalista investigava a atuação da organização criminosa. O assassino confesso de Décio Sá, Jonathan de Souza Silva, foi condenado a 25 anos de prisão. Indiciados como mandantes da execução, os empresários Glaucio Alencar, Júnior Bolinha e José de Alencar Miranda estão em liberdade. Outros 3 comunicadores foram assassinados entre 2015 e 2016. Os blogueiros Ítalo Diniz Barros, Robert Lano e Manuel Benhur, que atuavam no interior do estado. Os investigadores suspeitam de crimes de pistolagem motivados por divergências políticas locais. E agora, ao vivo e direto da coordenação do curso de comunicação da Universidade Silma, a repórter Natália Sá. Boa noite a todos que estão ligados no Point Jornalístico. Hoje estamos com a professora e coordenadora Poliana Amorim, responsável pelos cursos de comunicação na Universidade Silma, uma grande representante na área. Como já sabemos, o tema de hoje é sobre crimes cometidos contra profissionais da área de comunicação. Boa noite, professora. É um prazer tê-la no Point Jornalístico. O prazer é meu, agradeço o convite. Como a senhora coordenadora vê os crimes cometidos contra profissionais da área de comunicação nos últimos anos? E como esses crimes ferem os direitos humanos? Bom, eu acho assim que o crime contra qualquer pessoa, contra qualquer tipo de profissional, é algo que precisa ser condenado, né? Ser combatido, o atentado à vida humana no geral, né? É algo que a gente precisa rechaçar mesmo na sociedade. Quando a gente pontua nessa questão do crime ao jornalista, ao profissional de comunicação, né, a gente pensa que além dessa questão de um atentado à vida humana, é também um atentado à liberdade de expressão, né, à liberdade de imprensa, inclusive. Então, assim, a gente vive tempos, estamos no século XXI, em que leis, né, vem sendo discutidas, ou pensa-se na revogação de determinadas leis que indicam um retrocesso, né, da sociedade. E aí, quando a gente vê jornalista, cinegrafista sendo agredido por simplesmente estar fazendo o trabalho dele, a gente percebe como a sociedade hoje ela vive assim num grande extremismo, né, de não entender assim o direito do outro, ou de confundir muito, né, o direito dele com o direito do outro, né? Aquela coisa, eu preciso respeitar o espaço do outro, né? E eu preciso que o outro também respeite o meu espaço, ok. Mesmo que esse profissional, ele se mostre invasivo, né, em determinados assuntos, a violência não é o caminho, né? A violência nunca é o caminho. Então, existem meios legais de você confrontar ou de você questionar a atuação do profissional.
que são meios aí que você não precisa partir para uma violência física, você não precisa agredir, você não precisa tirar a vida de uma pessoa, né? E aí o profissional também, por outro lado, ele precisa entender até onde, né, ele deve ir, e também pautado na legalidade da profissão dele. A gente tem um código do jornalismo brasileiro que ele é bem claro, ele é bem específico sobre, né, o campo de atuação do jornalista, até onde ele deve ir, quais caminhos ele deve seguir, né? Então o jornalista que não atende a esse código, que fere esse código, né, é um jornalista que não está sendo fiel à sua profissão, né? Mas ainda assim, embora a conduta dele seja uma conduta desviante dentro da profissão, essa conduta ela não pode ser combatida com violência, certo? Então, há meios legais, como falei, de se resolver essas questões. E, assim, então o jornalista ele tem que colocar a mão na consciência, tem que refletir sobre a atuação dele, mas essa pessoa ou esse grupo de pessoas, né, que revidam aí essa invasão, por assim dizer, do jornalista, do jornalismo, eles também precisam entender que há meios legais, né? Se você se sentiu ofendido, se você sentiu que o jornalista ou o jornalismo, né, para falar de um modo mais geral, que ele faltou com a verdade na cobertura de determinado fato, você pode pedir, por exemplo, um direito de resposta, né? Existem, como falei, né, existem aí meios legais e cabíveis para você, né, combater, digamos, esse falso jornalismo talvez que esteja sendo perpetuado, mas assim, violência em nenhum caso é aceitável, em nenhum caso é cabível, né? Então é algo que a gente precisa condenar, porque é atentado à vida humana, você fere Constituição, você fere a Declaração Universal dos Direitos Humanos, principalmente, né? Então, eu acho que precisa haver uma conscientização que tem que ser dos dois lados, né? Ainda mais hoje que a gente está, né, numa situação de polaridade, né, muito grande na nossa sociedade brasileira, em que você tem grupos políticos condenando a imprensa, né? E aí, de outro lado, você tem a imprensa também mostrando facetas não tão interessantes, facetas que desestimulam, né, e tiram ali a credibilidade da imprensa como um todo, mas a gente tem que parar realmente para refletir sobre nosso lugar, sobre a atuação que a gente tem na sociedade, sabe? Principalmente como ser humano, e aí buscar medidas legais. Eu sempre digo isso, é buscar medidas legais. Tá ferindo o meu espaço, quais são as medidas legais que eu tenho que tomar, né, para resolver essa situação e não agir violentamente em face de um problema que me prejudique. Professora Poliana, obrigada por nos conceder a entrevista. Foi um prazer recebê-la no Point Jornalístico. De nada, eu agradeço mais uma vez o convite. Este programa foi uma produção dos alunos de jornalismo da Universidade Selma, com direção e edição de Lucinaldo Coimbra, locução de Jailson Mendes, Ricardo Machado e Natália Sá, roteiro Giovana Maranhão, Leosvaldo Pires e José Leandro, e direção geral de Leandro Miranda. Boa noite.